Tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês aqui sobre um erro que a gente comete com os nossos filhos. Mas antes eu peço para que você que ainda não se inscreveu no canal, não fica cometendo esse erro não, gente. Se inscreve no canal, não custa nada, né? Você vai lá, ativa o sininho, se inscreve e você vai me ajudar muito, tá bom? Compartilhe o vídeo também e não esqueça de deixar seu like. Eu conto com vocês aí para poder aumentar um pouquinho os meus inscritos. Muito obrigada, tá? Então, o erro que eu quero falar com vocês, que a gente comete com os nossos filhos, é o erro de não ter uma rotina com eles. Às vezes a gente acha que não é interessante, não precisa. Ai, criança, não precisa de rotina, não. Criança brinca ali, dorme qualquer hora, come o que tiver. E não é assim que funciona, né, gente? Porque a criança, quando ela tem uma rotina, quando ela segue uma rotina, tudo melhora. É igual a gente. Se a gente não faz a rotina direitinho, não tem ali um planejamento, né? O dia da gente não rende. A gente fica faz, e parece que a gente não fez nada, né? Quando a gente trabalha fora, os pais, as mães que trabalham fora, aí tem aquela rotina, levanta cedo, toma seu café, vai trabalhar, hora de almoço, volta, trabalha, dá o seu horário, vai para casa. Nem sempre é assim, né, gente? Tem as pessoas também que não tem horário para sair de casa, não tem horário para chegar. A gente sabe que a vida hoje ela é muito corrida, mas ela não deixa de ter uma rotina. Se você parar para pensar, você tem uma rotina, todo mundo tem uma rotina. Então as crianças também precisam disso, elas precisam ter horário para fazer as coisas, né? Ela precisa ter o horário de acordar, tomar o seu café, escovar seus dentes, tomar seu café da manhã, o horário se elas estudam de manhã, vão para a escola, voltam, almoçam. Algumas crianças tiram um soninho da tarde, outras não dormem, né? Aí faz a tarefa, brinca, mexe em celular, os eletrônicos, toma um banho, toma o café da tarde, né, janta. Tô falando assim, o que é mais ou menos a rotina de uma criança. Mas tem criança que não tem rotina nenhuma. Então, assim, faz as coisas a qualquer hora, de qualquer jeito. Não tem uma alimentação ali com o horário certinho. E isso atrapalha muito as crianças. Elas precisam ter rotina. A gente precisa colocar horários para as nossas crianças. O horário de dormir, isso é muito importante, porque a criança, cada faixa etária de idade, a criança tem ali o tempo de sono, né? E o sono da criança é muito importante, que ela precisa daquele tempo para poder descansar, para poder memorizar o que ela aprendeu durante o dia. Então, assim, o sono também é muito importante, o tempo de sono e a qualidade de sono dessa criança. Então, eu escolhi esse tema para falar com vocês hoje, por quê? Porque se a sua criança tem ali um horário bagunçado, tudo bagunçado, faz as coisas a qualquer hora, tarefa a qualquer hora, tem dia que ela faz a tarefa, ela estuda de manhã, tem dia que ela faz a tarefa à tarde, tem dia que ela já faz a tarefa à noite, tem dia que nem faz, né, gente? Tem criança que vai para a escola com a tarefa sem fazer. Então, assim, vamos estipular uns horários, pôr rotina com as nossas crianças, para elas já aprenderem isso desde cedo. Desde quando a gente tem lá o nosso bebezinho, quando elas nascem, nossos filhos nascem, né? A gente já tem que ter uma rotina, né? Tem o horário ali de mamar, 3 em 3 horas o neném tá mamando, o horário da criança dormir, e aí vai. Só que com isso a criança vai crescendo e a gente se perde, né? Ela vai mostrando que tem vontades, não quero dormir agora, não vou dormir agora, vou brincar, horário de fazer tarefa, não vou fazer tarefa, horário do banho, nossa, é uma briga porque o banho é difícil, né? Mas a gente, nós como pais, como cuidadores, né? Nós precisamos mostrar para a criança desde pequenininho que elas precisam sim seguir uma rotina, ter um horário para fazer as coisas e um local de estudo, né? Colocar um local arrumadinho ali para sua criança estudar. Não estou falando que ela precisa ter um quarto para estudar, uma sala de estudo separado, não. Aquele momento ali do estudo ser um momento calmo, né? Sem barulho, sem tumulto.
ter a rotina da tranquilidade ali para a criança fazer a sua tarefa, para ele poder ficar focado, né? Porque uma criança, nós sabemos, gente, a criança passa um mosquito, ela vai junto, né? Qualquer coisinha chama a atenção da criança. Então, quanto mais for tranquilo o local do estudo, melhor. E se você faz um planejamento de uma rotina, você consegue um horário para sua criança estar ali no momento de estudo, no momento mais tranquilo, né? Então, assim, a rotina ajuda muito. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos pensar direitinho, assim, nossa, como que eu posso fazer para fazer um planejamento, para planejar uma rotina para o meu filho, né? Ou para minha filha. Ela vai levantar, no caso, que estuda à tarde, né? Que é o caso aqui na minha casa. Meus filhos estudam à tarde. Então, como que eu faço? Eles levantam, o horário deles levantarem está sendo 8h30. 8h30 eles levantam, escovam os dentinhos, tomam o café da manhã. Aí, na segunda e na quarta, eles vão para natação. Quando não tem natação, eles vão para o momento de estudo, né? Que é o momento de fazer a tarefa. Aqui, aqui em casa, eu tenho 2 horários para eles fazerem as tarefas. Por quê? Justamente por causa do esporte, né? Da natação. Então, na segunda e na quarta, eles fazem, depois que a gente chega, 10h30 da manhã, eles não, né? O mais velho, porque o pequenininho ainda está na educação infantil, ele não tem tarefa, mas é o momento que eu coloco para ele um desenho, para ele colorir, para ele ficar ali fazendo também, de uma certa forma, a tarefinha dele. Por quê? Porque já vai entrando na rotina dele, né? Porque como o maior está fazendo a tarefa, mas ele ainda não tem tarefa de escola, eu já coloco ele sentadinho na mesinha dele para ele poder fazer os desenhos, colorir, para ele poder já ter aquela rotina ali de estudo. Desde pequenininho, ele já tem aquele momento dele ali, está estudando, né? Que ele fala, fazendo meu dever de casa. Então, assim, aí terminou a tarefa, banho, porque não dá tempo, né? Banho, almoço, escola. Na hora que chega, eu deixo um pouquinho, mexo um pouquinho no telefone, vai ou jogar videogame, mexer um pouquinho com o eletrônico, jantar, banho, 9h30, cama. Eles dormem deitam 9h30 para dar um tempo ali de até 10 horas da noite estarem dormindo, para acordar no outro dia 8h30, que aí já são das 8 às 10, né? Dá um tempo aí de 10 horas de sono, né? 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 horas de sono, que é o suficiente para eles na idade deles. Então, assim, isso é muito importante. Estou compartilhando com vocês aqui mais ou menos como que é a rotina que eu faço aqui com os meus filhos. E assim, ajuda muito, ajuda muito. Eu estou falando porque eu não tinha rotina. Não tinha, gente. Era bagunçado. O menino dormia meia-noite, acordava no outro dia 10 horas da manhã, 11 horas. Tinha dia que dormia, queria ver o jogo, aí dormia quase 1 hora da manhã, porque aí fica muito tempo na televisão. Outra coisa que atrapalha muito a criança, o sono da criança, é a televisão, o eletrônico antes de dormir, né? Então, assim, é aconselhável que você deixe seu filho assistir televisão, mexer no celular, pelo menos 1 hora antes de dormir, não ficar ali assistindo, sabe? Então, assim, também ajuda muito, porque se a criança fica assistindo televisão, até você desligar, aí na hora que você vai desligar a televisão, que eu fazia isso, eu deixava assistindo televisão. Quando era 11 horas, 11h30, eu desligava a televisão. Ia dormir lá para 1 hora, meia-noite, meia, 1 hora da manhã. Por quê? Porque o cérebro tá, né, cheio de informação. Então, assim, tem que ter aquele momento, relaxar, deitar, apagar as luzes, acalmar, né, acalmar o coraçãozinho, acalmar a mente, para a criança conseguir ter um sono de qualidade. Então,
É sobre isso hoje que eu queria falar com vocês um pouquinho, sobre a rotina. Depois vocês me contam aqui nos comentários como que é aí na casa de vocês. Se as crianças têm rotina ou não. E nunca é tarde, viu, gente? Porque eu vou falar a verdade com vocês. Aqui em casa eu comecei há pouco tempo. E foi sucesso. Foi sucesso. E eu era resistente. Eu pensava assim, ah, eles podem dormir tarde, porque a nossa rotina é de dormir tarde, né? Os adultos aqui. Então, assim, eu pensava, ah, a criança tem que seguir a rotina da casa. E não é assim. A criança tem que ter a sua rotina específica. Porque senão a gente começa a prejudicar os nossos filhos sem mesmo saber que a gente está prejudicando. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo, pela atenção de vocês. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, deixar seu like e também se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Até a próxima e um abraço para todos!